O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Segunda sessão. A rotação do capital. Capítulo 16. A rotação do capital variável. Páginas 391 a 414. A taxa anual do mais-valor. Nota da tradução. No manuscrito 2, página 110, consta: item B, a rotação do capital variável, a taxa anual do mais-valor. Nota NIA. Suponhamos um capital circulante de 2.500 libras formado por 4/5, que é igual a 2.000 libras de capital constante, materiais de produção, e 1/5, 500 libras de capital variável desembolsado em salários. Digamos que o período de rotação seja de 5 semanas, o de trabalho 4 semanas e o de circulação 1 semana. Assim, o capital 1, 2.000 libras, consistirá em 1.600 libras de capital constante e 400 libras de capital variável. E o capital 2, 500 libras de capital... O capital 2, 500 libras de 400 de capital constante e 100 de capital variável. A cada semana de trabalho é desembolsado um capital de 500 libras. Num ano de 50 semanas, tem-se um produto anual de 50 vezes 500 libras, que é igual a 25.000 libras. O capital 1 de 2.000 libras, constantemente aplicado num período de trabalho, efetua 12 rotações e meia. 12 rotações e meia vezes 2.000 libras, igual a 25.000 libras. Destas 25.000 libras, 4/5, que é igual a 20.000 libras, são capital constante desembolsado em meio de produção. E 1/5, 5.000 libras, capital variável desembolsado em salários. Já o capital total de 2.500 libras, ao contrário, efetua 25.000 dividido por 2.500, que é igual a 10 rotações. O capital circulante variável despendido durante a produção só pode voltar a servir no processo de circulação na medida em que o produto no qual seu valor está produzido ou reproduzido é vendido, transformado de capital mercadoria em capital monetário, a fim de ser novamente desembolsado para o pagamento da força de trabalho. Mas o mesmo se dá com o capital circulante constante, desembolsado na produção, em materiais de produção, e cujo valor reaparece como parcela de valor do produto. O que essas duas partes, a parte variável e a parte constante do capital circulante, têm em comum, e o que as distingue do capital fixo, é não o fato de que seu valor transferido ao produto circula por meio do capital mercadoria, isto é, da circulação do produto como mercadoria, uma parcela de valor do produto e, por conseguinte, do produto que circula como mercadoria, do capital mercadoria, consiste sempre da depreciação do capital fixo ou da parcela de valor do capital fixo que este transferiu ao produto durante a produção. Mas a diferença é a seguinte: o capital fixo, sob sua velha figura de uso, continua a funcionar no processo de produção durante um ciclo mais ou menos longo de períodos de rotação do capital circulante, igual capital constante circulante mais capital variável circulante. Ao passo que cada rotação isolada tem como condição a reposição do capital circulante total, que sai da esfera da produção na forma de capital mercadoria para entrar na esfera da circulação. O capital constante circulante e o capital variável circulante têm em comum a primeira fase da circulação, mercadoria e dinheiro realizados. Na segunda fase, eles se separam. O dinheiro em que a mercadoria se converteu transforma-se em parte em estoque produtivo, capital constante circulante. A depender dos diversos prazos de compra de seus componentes, uma parte dele pode ser convertida antes, outra depois, de dinheiro em materiais de produção, mas por fim essa transformação se realiza por completo. Outra parte do dinheiro obtido como a venda de mercadorias conserva-se como reserva monetária destinada a ser gasta pouco a pouco no pagamento da força de trabalho incorporado ao processo de produção. Tal parte constitui o capital variável circulante. Não obstante, a reposição inteira de uma ou outra parte provém, em cada caso, da rotação do capital em sua transformação em produto, de produto em mercadoria, sem considerarmos o capital fixo. A rotação do capital circulante constante e variável mereceu um tratamento especial e conjunto. Para a questão que iremos analisar agora, temos de avançar um passo e tratar a parte variável do capital circulante de tal modo que é
como se ela constituísse exclusivamente o capital circulante. Abstraímos, portanto, do capital circulante constante que roda juntamente com a parte variável. Em soma, uma soma de 2.500 libras adiantada e o valor do produto anual é de 25.000 libras, mas a parte variável do capital circulante é de 500 libras. Por isso, o capital variável contido em 25.000 libras é igual a 25 dividido por 5, que é igual a 5.000 libras. Se dividirmos 5.000 por 500, obtemos o número de rotações, que é igual a 10, exatamente igual ao do capital total de 2.500 libras. Este cálculo médio, de acordo com o qual o valor de produto anual é dividido pelo valor de capital adiantado e não pelo valor da parte desse capital constantemente empregada no produto de trabalho durante um período. Nesse caso, portanto, não por 400, mas por 500, não pelo capital 1, mas pelo capital 1 mais o capital 2, é aqui onde se trata apenas da produção do mais-valor, absolutamente exato. Mais adiante, veremos que, sob um outro ponto de vista, esse cálculo médio não é intimamente exato, ou inteiramente exato, como em geral não o é. Quer dizer, ele basta para a finalidade prática do capitalista, porém não expressa de modo exato ou adequado todas as circunstâncias reais da rotação. Até aqui, abstraímos inteiramente de uma parcela de valor do capital mercadoria, mais precisamente do mais-valor nele contido, que foi produzido e incorporado ao produto durante o processo de produção. É para ele que temos agora de dirigir nossa atenção. Supondo-se que o capital variável de 100 libras desembolsado semanalmente produza um mais-valor de 100% igual a 100 libras, o capital variável de 500 libras desembolsado no período de rotação de 5 semanas produzirá um mais-valor de 500 libras, isto é, metade da jornada de trabalho consistirá de mais trabalho. Porém, se 500 libras de capital variável produzem 500 libras, então 5.000 produzirão um mais-valor de 10 vezes 500, que é igual a 5.000 libras. O capital variável adiantado é, porém, 500 libras. Denominamos taxa anual do mais-valor a proporção entre a massa total de mais-valor produzida durante um ano e a soma de valor do capital variável adiantado. No caso presente, essa taxa é igual a 5.000 dividida por 500, que é igual a 1.000%. Se analisarmos essa taxa mais de perto, veremos que ela é igual à taxa de mais-valor, produzida durante um período de rotação pelo capital variável adiantado, multiplicada pelo número de rotações do capital variável, que coincide com o número de rotações da totalidade do capital circulante. O capital variável adiantado durante um período de rotação é, no caso presente, 500 libras. O mais-valor nele contido é igualmente 500 libras. A taxa de mais-valor durante um período de rotação é assim 500 dividido por 500, que é igual a 100%, multiplicado por 10, o número de rotações, esse 100% dá como resultado 5.000 dividido por 500 igual a 1.000%. Isso vale para a taxa anual do mais-valor, mas no que diz respeito à massa do mais-valor obtido durante um período determinado de rotação, essa massa é igual ao valor do capital variável adiantado durante esse período, aqui igual a 500 libras, multiplicada pela taxa do mais-valor, que aqui é igual a 500 libras, vezes 100 dividido por 100, que é igual a 500, vezes 1, que é igual a 500 libras. Se o capital adiantado fosse de 1.500 libras, com a mesma taxa do mais-valor, a massa do mais-valor seria de 1.500 libras. Denominaremos capital A o capital variável de 500 libras, que efetua 10 rotações em um ano, produz nesse período um mais-valor de 5.000 libras e para o qual a taxa anual do mais-valor é, portanto, de 1.000%. Suponhamos, então, que outro capital variável de 5.000 libras, o capital B, seja adiantado para um ano inteiro, nesse caso por 50 semanas, e por conseguinte efetua apenas uma rotação no ano. Suponhamos, além disso, que no fim do ano o produto seja pago no mesmo dia em que esteja pronto, ou seja, que o capital monetário no qual se transformou retorne no mesmo dia. O período de circulação é aqui, portanto, igual a zero. O período de rotação igual ao período de trabalho, a saber, um ano. Como no ano anterior, a cada semana encontra-se no processo de trabalho um capital variável de 100 libras, portanto 5.000 em 50 semanas, digamos ainda que a taxa de mais-valor seja igual a 100%, isto é, que seja igual à duração da jornada de trabalho, a metade dela se compõe de mais trabalho. Se levamos em consideração 5 semanas, o capital variável investido de 500 libras, a taxa de mais-valor de 100 libras e a massa de mais-valor produzida durante 5 semanas é, portanto, de 500 libras.
A massa da força de trabalho que aqui é explorada e o grau de exploração desta última são aqui, de acordo com o pressuposto, exatamente igual aos do capital A. A cada semana, o investimento de um capital variável de 100 libras produz um mais-valor de 100 libras. Em 50 semanas, portanto, o investimento de um capital de 50 vezes 100 igual a 5.000 libras. Produzirá um mais-valor de 5.000. A massa do mais-valor produzido anualmente é a mesma que no caso anterior, 5.000 libras, mas a taxa anual do mais-valor é absolutamente distinta. Ela é igual ao mais-valor produzido durante o ano, dividido pelo capital variável adiantado. Ou seja, 5.000 dividido por 5.000 igual a 100%, ao passo que anteriormente ela era de 1.000% para o capital A. Tanto no capital A quanto no capital B, gastam-se semanalmente 100 libras de capital variável. O grau de valorização ou a taxa de mais-valor é igualmente de 100%. A grandeza do capital variável é também a mesma, igual a 100 libras. A mesma quantidade de força de trabalho é explorada. A grandeza e o grau de exploração são, em ambos os casos, os mesmos. Os dias de trabalho são iguais e igualmente divididos em trabalho necessário e mais trabalho. A soma de capital variável aplicada durante o ano é a da mesma grandeza, 5.000 libras. Põe-se em movimento a mesma massa de trabalho e extrai a mesma massa de mais-valor, 5.000 libras. Da força de trabalho posta em movimento pelos dois capitais iguais, tem-se. No entanto, entre a taxa de mais-valor A e B existe uma diferença de 900%. Esse fenômeno cria com efeito a impressão de que a taxa do mais-valor depende não só da quantidade e do grau de exploração da força de trabalho posta em movimento pelo capital variável, mas além disso da influência inexplicável derivada do processo de circulação, e na realidade esse fenômeno foi assim interpretado, se não nesta sua forma pura, ao menos em sua forma mais complicada e disfarçada, a da taxa anual do lucro, provocando uma derrocada total na escola ricardiana desde o início da década de 1820. O caráter prodigioso do fenômeno desaparece imediatamente quando colocamos o capital A e B sob exatamente as mesmas circunstâncias, e não apenas na aparência, mas na realidade. As mesmas circunstâncias só apresentam quando o capital B é gasto em todo o seu volume para o pagamento da força de trabalho, no mesmo período que o capital A. As 5.000 libras do capital B são investidas em 5 semanas, 1.000 libras por semana, formam um investimento anual de 50.000. Sob nosso pressuposto, o mais-valor também será de 50.000, capital dobrado, ou rodado, 50.000, dividido pelo capital adiantado igual a 5.000. Resulta um número de rotações igual a 10. A taxa do mais-valor, 5 dividido por 5 igual a 100, multiplicada pelo número das rotações 10, resulta na taxa anual do mais-valor de 5 dividido por 5 igual a 10 dividido por 1, que é igual a 1.000. Agora, as taxas anuais do mais-valor para A e B são iguais, a saber, 1.000%, mas as massas do mais-valor são para B 50.000 e para A 5.000. As massas do mais-valor produzido comportam-se agora como os valores de capital A e B adiantados, a saber, como 5.000 mais 500 igual a 10 dividido por 1. Mas o capital B movimentou no mesmo período 10 vezes mais força de trabalho do que o capital A. É apenas o capital efetivamente aplicado no processo de trabalho que gera o mais-valor. E é a ele que dizem respeito todas as leis referentes ao mais-valor. Portanto, também aquela segundo a qual, estando dada a taxa do mais-valor, a massa deste último é determinada pela grandeza relativa do capital variável. Nota da tradução. Nas edições brasileiras, livro 1, capítulo 9, página 375 a 383. O próprio processo de trabalho é medido pelo tempo, com uma dada duração da jornada de trabalho, como aqui em que igualamos todas as condições de capital A e B, a fim de ressaltar a diferença na taxa anual do mais-valor. A semana de trabalho consiste em um número determinado de jornadas de trabalho. Ou podemos considerar um período de trabalho qualquer, por exemplo, de 5 semanas, como uma única jornada de trabalho de 300 horas, sendo a jornada de trabalho igual a 10 horas e a semana 6 jornadas de trabalho. Além disso, no entanto, temos de multiplicar esse número pelo número de trabalhadores que são empregados todos os dias, simultaneamente e no mesmo processo de trabalho. Se esse número fosse, por exemplo, 10, o total semanal seria de 60 vezes 10 igual a 600 horas, e no período de trabalho de 5 semanas, 600 vezes 5 igual a 3.000 horas.
como uma taxa igual de mais-valor e a jornada de trabalho de mesma duração, aplicam-se capitais variáveis de mesma grandeza, sempre que quantidades iguais de força de trabalho, uma força de trabalho de mesmo preço multiplicada pelo número de trabalhadores, são postas em movimento ao mesmo tempo. Voltemos agora a nossos exemplos originais. Em ambos os casos, A e B são capitais variáveis da mesma grandeza que foram aplicados, 100 libras, por semana durante cada semana do ano. Os capitais variáveis aplicados que funcionam efetivamente no processo de trabalho são, portanto, iguais, mas os capitais variáveis adiantados são totalmente distintos. No caso de A, 500 libras são adiantados para 5 semanas, das quais 100 libras são aplicadas a cada semana. No caso de B, 5.000 libras devem ser adiantadas para o primeiro período de 5 semanas, mas desse valor aplicam-se apenas 100 libras por semana, ou 500 em 5 semanas, ou 1/10 do capital adiantado. No segundo período de 5 semanas, devem ser adiantados 4.500 libras, mas apenas 500 libras são empregadas, entre outras coisas. O capital variável, adiantado para um período determinado, só se converte em capital variável utilizado, isto é, atuante e operante, na medida em que ingressa realmente nas sessões desse período preenchidas pelo processo de trabalho, na medida em que funciona efetivamente no processo de trabalho. Durante o tempo em que uma parte desse capital variável é adiantada para ser usada somente no momento posterior, é como se tal parte só existisse para o processo de trabalho e, portanto, não exerce qualquer influência sobre a formação, seja de valor, seja de mais-valor. Tomemos como exemplo o capital A de 500 libras. Ele é adiantado para 5 semanas, mas a cada semana ingressa sucessivamente no processo de trabalho apenas 100 libras de seu valor total. Na primeira semana, 1/5 desse capital é utilizado, 4/5 não são utilizados, embora também tenham de ser adiantados para constituir uma reserva para os processos de trabalho das 4 semanas seguintes. As circunstâncias que alteram a relação entre o capital adiantado e o utilizado influem na produção de mais-valor, estando dada a taxa de mais-valor apenas porque e na medida em que alteram a quantidade de capital variável que pode ser realmente aplicada em determinado período, por exemplo, em uma semana, 5 semanas ou mais. O capital variável adiantado só funciona como capital variável durante o tempo em que é realmente utilizado e não durante o tempo em que permanece como reserva, sem ser utilizado. Porém, todas as circunstâncias que alteram a relação entre os capitais adiantado e utilizado concentram-se na alteração dos períodos de rotação, determinada pela alteração, seja no período de trabalho, seja do período de circulação, ou seja, de ambos. A lei da produção de mais-valor diz que, como uma taxa igual de mais-valor, massas iguais de capital variável operante operam massas iguais de mais-valor. Portanto, se dos capitais A e B são empregados massas iguais de capital variável em frações iguais de tempo e com uma taxa igual de mais-valor, elas têm de gerar no mesmo tempo massas iguais de mais-valor, por mais distinta que possa ser a relação entre esses capitais variáveis empregados em determinado período e o capital variável adiantado durante o mesmo período. Por mais distinta que também possa ser a diferença entre as massas de valor produzidas e o capital variável não utilizado, mas o simplesmente adiantado. A diferenciação dessa relação, ao invés de contradizer as leis desenvolvidas sobre a produção do mais-valor, confirmam-as e delas decorre necessariamente. Consideramos a primeira etapa de produção de 5 semanas. Do capital B. Ao término da quinta semana, 500 libras são utilizadas e consumidas. O produto de valor é igual a 1.000 libras. Ou seja, 500 por 500 igual a 100%, exatamente como no caso do capital A. O fato de que no capital A o mais-valor está realizado com o capital adiantado, o que isso não ocorre em B, é algo que ainda não nos interessa aqui, pois ocupamos-nos exclusivamente com a produção do mais-valor e de sua relação com o capital variável adiantado durante sua produção. Se, ao contrário, no caso de B, calculamos a relação do mais-valor não com a parcela do capital adiantado de 5.000 libras, parcela empregada durante a produção desse mais-valor e, por conseguinte, consumida, mas com esse próprio capital total adiantado em seu conjunto, obtemos então 500 dividido por 5.000, que é igual a 1/10, que é igual a 10%. Portanto, para o capital B, 10% e para o capital A, 100%, isto é, 10 vezes mais. Se se dissesse aqui que essa diferença na taxa do mais-valor para os capitais de mesma grandeza se puseram em movimento
quantidades iguais de trabalho, remunerado e não remunerado, é algo que contradiz as leis da produção do mais-valor? A resposta seria simples e dada pela mera observação das relações factuais. No caso do capital A, o que se expressa é a taxa efetiva do mais-valor, isto é, a proporção entre o mais-valor que um capital variável de 500 libras produziu durante 5 semanas e esse mesmo capital variável de 500 libras. Já no caso do capital B, ao contrário, o cálculo é feito de um modo que não guarda qualquer relação, seja com a produção do mais-valor, seja com a determinação da taxa do mais-valor que corresponde a essa produção. As 500 libras de mais-valor produzidas por um capital variável de 500 libras não são, pois, calculadas com relação às 500 libras de capital variável adiantadas durante sua produção, mas com relação ao capital de 5.000 libras, do qual 9 décimos, ou seja, 4.500 libras, não tem nada a ver com a produção desse mais-valor, de 500 libras, mas devem antes funcionar apenas paulatinamente no transcurso das 45 semanas seguintes, de modo que essas 4.500 libras não existem em absoluto no período das primeiras 5 semanas de produção, o único de que tratamos aqui. Nesse caso, portanto, a diferença da taxa do mais-valor de A e de B não constitui problema algum. Comparemos, então, as taxas anuais do mais-valor para os capitais B e A. Para o capital B, temos 5.000 dividido por 5 igual a 100%, e para o capital E, 5.000 dividido por 500 igual a 1.000%. Mas a proporção das taxas de mais-valor é a mesma de antes. Tínhamos anteriormente. Taxa de mais-valor do capital B dividido por taxa do mais-valor do capital A, que é igual a 10% dividido por 100. E agora temos taxa anual do mais-valor dividido do capital B, dividida por taxa anual do mais-valor do capital A, que é igual a 100% dividido por 1.000%, mas 10% dividido por 100% igual a 100 dividido por 1.000%, de modo que a proporção é a mesma nos dois casos. No entanto, o problema agora se inverteu. A taxa anual do capital B, 5.000 dividida por 5.000 igual a 100%, não apresenta nenhuma divergência, e nem sequer a aparência de uma divergência em relação às leis, por nós já conhecidas, que regulam a produção e sua correspondente taxa de mais-valor. Durante o ano foram adiantados e consumidos produtivamente 5.000 de valor, que produziram 5.000 de mais-valor. A taxa de mais-valor é, portanto, a fração supracitada, 5.000 de mais-valor dividido por 5.000 de valor igual a 100%. A taxa anual coincide com a taxa efetiva do mais-valor. Desta vez, portanto, não é o capital B que apresenta a anomalia a ser esclarecida, mas o capital A. Temos aqui a taxa de mais-valor, que é igual a 5.000, dividido por 500 de valor, que é igual a 1.000%. Mas, se no primeiro caso, 500 de mais-valor, o produto de 5 semanas foi calculado sobre um capital adiantado de 5.000, das quais 9 décimos não foram empregados em sua produção, agora 5.000 de mais-valor é calculado sobre 500 de valor, isto é, apenas 1/10 do capital variável efetivamente empregado na produção de 5.000 de mais-valor. Pois 5.000 de mais-valor é o produto de um capital variável de 5.000 consumido produtivamente durante 50 semanas, e não de um capital de 500 libras consumido durante um único período de 5 semanas. No primeiro caso, o mais-valor produzido durante 5 semanas foi calculado sobre um capital adiantado para 50 semanas, portanto, 10 vezes maior do que o capital consumido durante as 5 semanas. Agora, o mais-valor produzido durante 50 semanas é calculado sobre um capital adiantado para 5 semanas, portanto, 10 vezes menor do que o capital consumido durante as 50 semanas. O capital A, de 500 libras, jamais é adiantado por um período maior do que 5 semanas. Ao fim desse prazo, ele reflui e pode, no decorrer do ano, renovar 10 vezes o mesmo processo, mediante 10 rotações. Disso se seguem duas coisas. Primeiro, no caso de A, o capital adiantado é apenas 5 vezes maior do que a parcela de capital constantemente utilizada no processo de produção de uma semana. Ao contrário, o capital B, que efetua uma única rotação de 50 semanas e, portanto, tem também de ser adiantado para 50 semanas, é 50 vezes maior do que aquela parcela desse mesmo capital que pode ser constantemente utilizada em uma semana. A rotação modifica, assim, a proporção entre o capital adiantado para o processo de produção durante o ano e o capital constantemente utilizado para o determinado período de produção. Por exemplo, uma semana. E isso nos fornece o primeiro caso, em que o mais-valor de 5 semanas é calculado não sobre o capital utilizado durante essas 5 semanas, mas sobre aquele utilizado durante 50 semanas, ou seja, um capital 10 vezes maior.
Segunda, o período de rotação de 5 semanas de capital A constitui apenas 1/10 do ano. Este abarca 5 desses períodos de rotação, nos quais o capital é de 500 libras, é utilizado de novo. O capital utilizado é aqui igual ao capital adiantado para 5 semanas, multiplicado pelo número de períodos de rotação no ano. O capital utilizado durante o ano é igual a 500 vezes 10, que é igual a 5.000. O capital adiantado durante o ano é igual a 5.000 dividido por 10, que é igual a 500. Na realidade, embora as 500 libras sejam sempre empregadas de novo, jamais são adiantadas mais do que as mesmas 500 libras de cada 5 semanas. Por outro lado, é verdade que no capital B são utilizadas durante 5 semanas apenas 500 libras, que são adiantadas para essas 5 semanas. Mas, como o período de rotação é aqui de 50 semanas, o capital utilizado durante o ano é igual ao capital adiantado não para 5, mas para 50 semanas. No entanto, a massa de mais-valor anualmente produzida se rege, estando dada a taxa do mais-valor, pelo capital empregado durante o ano, e não pelo capital adiantado durante esse mesmo período. Essa massa anual de mais-valor não é maior para esse capital de 5.000, que efetua apenas uma rotação no ano, do que para o capital de 500 libras, que efetua 10 rotações, e sua grandeza se deve apenas ao fato de que o próprio capital se efetua uma única rotação no ano, ser 10 vezes maior do que o capital que efetua 10 rotações no mesmo período. O capital variável rodado durante o ano, portanto, a parte do produto anual ou do dispêndio anual correspondente a essa parte, é o capital variável produtivamente consumido, isto é, o capital realmente utilizado no decorrer do ano. Segue-se que, se os capitais variáveis A e B, tendo cada um efetuado uma rotação anual, são da mesma grandeza e foram empregados sob as mesmas condições de valorização, a taxa do mais-valor será então a mesma para os dois, e também terá de ser massa de mais-valor que ambos produzem anualmente, assim como, enquanto as quantidades de capital empregadas são iguais, a taxa do mais-valor calculada sobre o ano, taxa que se expressa na fórmula massa de mais-valor produzida anualmente dividida por capital variável rodado anualmente, ou, em termos gerais, seja qual for a grandeza relativa do capital variável rodado, a taxa de seu mais-valor produzido no decorrer do ano será determinada pela taxa do mais-valor com o qual os respectivos capitais operaram durante os períodos médios, por exemplo, durante a média semanal ou, inclusive, a média diária. Essa é a única consequência derivada das leis que regem a produção do mais-valor e a determinação da taxa do mais-valor. Vejamos então o que expressa a proporção capital rodado anualmente e capital adiantado, do qual, como já dissemos, só consideramos o capital variável. Dessa divisão resulta o número de rotações do capital adiantado em um ano. Para o capital A, temos 5.000 libras de capital rodado anualmente, 500 libras de capital adiantado. Divide-se o capital rodado anualmente pelo capital adiantado. Para o capital B, 5.000 libras de capital rodado anualmente dividido por 5.000 libras de capital adiantado. Nas duas proporções, o numerador expressa o capital adiantado multiplicado pelo número de rotações, no caso de A, 500 vezes 10, no caso de B, 5.000 vezes 1, ou então multiplicado pelo tempo de rotação inverso calculado com base em ano. O tempo de rotação é para A de 1 para 10 de ano, o tempo de rotação inverso é de 10 para 1 de ano. Portanto, 500 vezes 10 dividido por 1 igual a 5.000. Para B, 5.000 vezes 1 dividido por 1 igual a 5.000. O denominador expressa o capital rodado multiplicado pelo número de rotações. Inverso. Para A, 5.000 vezes 1 para 10. Para B, 5.000 vezes 1 para 1. As respectivas massas de trabalho, a soma do trabalho remunerado, a do não remunerado, postas em movimento pelos dois capitais variáveis anualmente rodados, são aqui iguais, porquanto são iguais tanto os próprios capitais rodados como a taxa de valorização. A proporção entre o capital variável anualmente rodado e o adiantado indica, primeiro, a proporção existente entre o capital a ser adiantado e o capital variável empregado no período determinado de trabalho, se o número de rotações igual a 10, como no caso de A, e o ano suposto como constituído de 50 semanas, então o tempo de rotações igual a 5 semanas. Para essas 5 semanas, é preciso que capital variável seja adiantado, e o capital adiantado para esse período
tem de ser 5 vezes maior que o capital variável empregado durante uma semana. Isto é, apenas 1/5 do capital adiantado, aqui 500 libras, pode ser empregado no transcurso de uma semana. Já no caso de B, em que o número de rotações é de 1 para 1, o tempo de rotação é igual a 1 ano, igual a 50 semanas. A proporção entre capital adiantado e capital semanalmente empregado é, portanto, 50 para 1. Se essa proporção fosse a mesma para B e para A, então B teria de investir 1.000 libras semanalmente em vez de 100. Segundo, disso se segue que B deve ou teve de empregar um capital 10 vezes maior, 5.000, do que o A, para repor ou para pôr em movimento a mesma massa de capital variável e, portanto, estando dada a taxa de mais-valor, a mesma massa de trabalho, remunerado e não remunerado, e produzir a mesma massa de mais-valor durante o ano. A taxa efetiva de mais-valor não expressa senão a proporção entre o capital variável empregado num determinado período e o mais-valor produzido nesse mesmo período, ou a massa de trabalho não remunerado que o capital variável põe em movimento nesse período. Essa taxa não guarda nenhuma relação com a parcela do capital variável adiantado durante o tempo em que não é empregada, tampouco, portanto, com a proporção modificada e diferenciada para capitais distintos, pelo período de rotação, entre a parcela adiantada desses capitais durante um período determinado e a parcela empregada durante esse mesmo período. Do que foi exposto, segue-se antes que a taxa anual do mais-valor e a taxa efetiva do mais-valor, a qual expressa o grau de exploração do trabalho, só coincidem em um único caso, a saber, quando o capital adiantado efetua uma rotação no ano, de modo que o capital adiantado é igual ao capital rodado durante o ano, e por conseguinte a proporção entre a massa de mais-valor produzida nesse período e o capital aplicado nessa produção ao longo do ano coincide e é idêntica à proporção entre a massa de mais-valor produzida durante o ano e o capital adiantado durante esse período. Item A. A taxa anual do mais-valor é igual a massa do mais-valor produzido durante o ano dividido pelo capital variável adiantado. Mas a massa do mais-valor produzido durante o ano é igual à taxa efetiva do mais-valor multiplicado pelo capital variável empregado em sua produção. O capital empregado na produção da massa de mais-valor anual é idêntico ao capital adiantado multiplicado pelo número de suas rotações, que chamaremos de M. A fórmula A se transforma assim em B. Item B. A taxa anual do mais-valor é igual a taxa efetiva do mais-valor vezes capital variável adiantado dividido por N, dividido por capital variável adiantado. Por exemplo, para o capital B igual a 100% vezes 5.000 igual vezes 1, que é igual a 5 dividido por 5.000, ou igual a 100%, somente quando N igual a 1, isto é, quando o capital variável adiantado efetua apenas uma rotação no ano e, portanto, é igual ao capital empregado ou rodado no ano. A taxa anual do mais-valor é igual à taxa efetiva do mais-valor. Se tomarmos a taxa anual do mais-valor, M, ou mercadoria realizada, a taxa efetiva do mais-valor, M, o capital variável adiantado, valor, o número de rotações, N, temos mercadoria realizada igual a mercadoria realizada mais valor vezes número de rotações, igual a mercadoria realizada vezes número de rotações, portanto, mercadoria realizada igual a mercadoria realizada vezes número de rotações, e só é igual a mercadoria realizada quando o número de rotações é igual a 1. Ou seja, quando mercadoria realizada igual a mercadoria realizada vezes número de rotações, que é igual a 1, igual a mercadoria realizada. Segue-se, ademais, que a taxa anual do mais-valor é sempre mercadoria realizada vezes número de rotações, isto é, igual à taxa efetiva do mais-valor, produzido num período de rotação pelo capital variável consumido durante esse período, multiplicada pelo número de rotações efetuadas por esse capital durante o ano. Ou, o que é o mesmo, multiplicada pelo seu tempo de rotação inverso, tendo o ano como unidade. Se o capital variável efetua 10 rotações no ano, seu tempo de rotação é igual a 1 para 10 e, por conseguinte, seu tempo de rotação inverso é igual a 10 para 1, que é igual a 10. Segue-se ainda que mercadoria realizada é igual a taxa anual de mais-valor realizado, quando N igual a 1, mercadoria realizada é maior que taxa efetiva de mais-valor, quando o número
de rotações é maior que 1, isto é, quando o capital adiantado efetua mais que uma rotação no ano, ou quando o capital rodado é maior que o capital adiantado. Por fim, mercadoria realizada é menor que taxa efetiva de mais-valor quando o número de rotações é menor que 1, isto é, quando o capital adiantado durante o ano é apenas uma parcela do capital adiantado, e assim o período de rotações dura mais do que um ano. Detenhamo-nos por um momento neste último caso. Mantemos aqui todos os pressupostos do nosso exemplo anterior, com a única diferença de que o período de rotações é prolongado para 55 semanas. O processo de trabalho requer 100 libras semanais de capital variável, ou seja, 5.500 para o período de rotações, e produz semanalmente 100% de taxa de mais-valor. Taxa efetiva de mais-valor é como antes, igual a 100%. O número de rotações é aqui igual a 50 dividido por 55, que é igual a 10 dividido por 11, porque o tempo de rotações é igual a 1, mais 1 dividido por 10 do ano, ou mais 1/10 do ano. Mercadoria realizada é igual a 100% vezes 5.500 vezes 10 dividido por 11, de tudo isso dividido por 5.000, que é igual a 100 vezes 10 dividido por 11, que é igual a 1.000 dividido por 11, que é igual a 90 elevado à 10ª potência dividido por 11%, ou seja, menor que 100%. Na realidade, se a taxa anual do mais-valor fosse igual a 100%, então 5.500 de valor teriam de produzir 5.500 de mais-valor em um ano. Mas, para essa produção, elas necessitam agora de 11 décimos de ano. As 5.500 libras de valor produzem durante o ano apenas 5.000 de mais-valor, de modo que a taxa anual do mais-valor é igual a 5.000 de mais-valor dividido por 5.500 de valor, igual a 10 dividido por 11, que é igual a 90 elevado a 10 dividido por 11%. A taxa anual do mais-valor, ou a comparação do mais-valor produzido durante o ano com o capital variável adiantado, em geral, em contraste com o capital variável rodado durante o ano, não é, portanto, uma mera comparação subjetiva. O movimento efetivo do próprio capital engendra essa comparação. O possuidor do capital A tem, no fim do ano, o refluxo de seu capital variável adiantado de 5.000 libras, além das 5.000 libras de mais-valor. Não é a massa de capital por ele utilizada durante o ano que expressa a grandeza de seu capital adiantado, mas aquela que reflui periodicamente para ele. Se ao término do ano o capital existe em parte como estoque produtivo, em parte como capital mercadoria ou capital monetário, e em que proporção ele está dividido entre essas porções, é algo irrelevante para o problema que aqui examinamos. Para o possuidor do capital B, retornaram 5.000 libras seu capital adiantado, as quais se somam 5.000 libras de mais-valor. Para o possuidor do capital C, o último examinado no valor de 5.500 libras, foram produzidas 5.000 libras de mais-valor durante o ano, com um desembolso de 5.000 libras de taxa de mais-valor igual a 100%. Mas seu capital adiantado ainda não reflui tão pouco seu mais-valor produzido. Mercadoria realizada igual a taxa efetiva de mais-valor vezes número de rotações, expressa que a taxa do mais-valor válida para o capital variável aplicado durante o período de rotações refere-se à massa de mais-valor gerada durante um período de rotação dividida por capital variável empregado durante um período de rotação. Deve ser multiplicado pelo número de períodos de rotação ou de períodos de reprodução do capital variável adiantado, isto é, pelo número de períodos nos quais esse capital renova seu ciclo. No livro 1, nos capítulos 4, a transformação do dinheiro em capital, e 21, reprodução simples, vimos que, em geral, o valor do capital não é gasto, mas adiantado, uma vez que esse valor, depois de ter percorrido as diversas fases do seu ciclo, retorna ao seu ponto de partida, e o faz precisamente enriquecido pelo mais-valor. Isso o caracteriza como valor adiantado. O tempo transcorrido entre seu ponto de partida e seu momento de retorno é o tempo pelo qual ele foi adiantado. O ciclo inteiro que o valor de capital percorre, medido pelo intervalo entre seu adiantamento e seu retorno, constitui sua rotação, e a duração dessa rotação constitui um período de rotação. Transcorrido esse período e concluído o ciclo, o mesmo valor de capital pode recomeçar o mesmo ciclo, ou seja, valorizar-se novamente, gerar mais valor.
Se, como no caso do capital A, o capital variável efetuar 10 rotações do ano, no decorrer do ano ele terá gerado, com o mesmo adiantamento de capital, uma massa de mais-valor 10 vezes maior àquela correspondente a um período de rotações. É preciso esclarecer a natureza desse adiantamento do ponto de vista da sociedade capitalista. O capital A, que efetua 10 rotações durante o ano, é adiantado 10 vezes nesse período. Ele é novamente adiantado para cada novo período de rotação. Ao mesmo tempo, porém, o capital A, durante o ano, jamais adianta um valor maior do que o mesmo valor de capital de 500 libras. E, na realidade, jamais dispõe de mais de 500 libras para o processo de produção que aqui examinamos. Tão logo essas 500 libras tenham concluído o ciclo, o capital A as faz recomeçar o mesmo ciclo, pois o capital, por sua própria natureza, só preserva seu caráter de capital na medida em que funciona como tal em repetitivos processos de reprodução ou produção. Ele tampouco é adiantado para mais de 5 semanas. Se a rotação durar mais do que esse período, ele não será suficiente. Se durar menos, uma parte do capital ficará excedente. Não se trata de um adiantamento de 10 capitais de 500 libras, mas de um capital de 500 libras adiantado 10 vezes em intervalos sucessivos. Essa é a razão pela qual a taxa anual de mais-valor não é calculada sobre um capital de 500 libras adiantado 10 vezes, ou sobre 5.000 libras, mas sobre um capital de 500 libras de adiantamento ou adiantados uma só vez, exatamente do mesmo modo como um thaler que circula 10 vezes representará sempre um único thaler que se encontra em circulação, ainda que exerça a função de 10 thalers. Mas a cada vez que é trocado, ele continua a ser, nas mãos de seu possuidor, o mesmo valor idêntico de um thaler. Do mesmo modo, o capital A mostra a cada vez que reflui, e também em seu retorno no fim do ano, que seu possuidor continua a operar com o mesmo valor de capital de 500 libras. A cada vez retornam às suas mãos, portanto, apenas 500 libras, de modo que seu capital adiantado jamais ultrapassa o valor de 500 libras. O capital adiantado de 50 libras forma, assim, o remunerador de equação, o qual expressa a taxa anual do mais-valor. Para isso, tínhamos a supracitada fórmula mercadoria realizada igual a mais-valor efetivo vezes valor vezes o número de rotação dividido por mais-valor efetivo vezes número de rotação. Com a taxa efetiva do mais-valor igual a mais-valor efetivo igual a mais-valor dividido por valor, ou seja, é igual a massa do mais-valor dividida pelo capital variável que a produziu em mercadoria realizada vezes o número de rotação. Podemos incluir o valor de mercadoria realizada ou de taxa de valor efetivo, ou seja, mercadoria mais valor dividido por valor realizado ou capital variável. E com isso obteremos a outra fórmula, mercadoria realizada igual a mais valor dividido por número, vezes número de rotação dividido por valor, ou capital variável. Mas, por meio de suas 10 rotações e, por conseguinte, das 10 renovações de seu adiantamento, o capital de 500 libras exerce a função de um capital 10 vezes maior, isto é, de um capital de 5.000 libras, do mesmo modo como 500 peças de um thaler que circula 10 vezes por ano exercem a mesma função de 5.000 peças que circulam uma única vez. Item 2. A rotação do capital variável individual. Nota da tradução. Acréscimo de Engels, nota NIA. Cita. Seja qual for a forma social do processo de produção, ele tem de ser contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, os mesmos estágios. Portanto, considerado do ponto de vista de uma interdependência contínua e do fluxo contínuo de sua renovação, todo o processo social de produção é simultaneamente processo de reprodução, como incremento periódico do valor do capital ou fruto periódico do capital em processamento. O mais-valor assume a forma de uma renda proveniente do capital. Livro 1, capítulo 21, página 589, nota da tradução. Na edição brasileira, livro 1, citação, página 641 a 642. No caso do capital A, temos 10 períodos de rotação de 5 semanas cada. No período de rotação são adiantados 500 libras de capital variável, isto é, a cada semana 100 libras são convertidas em força de trabalho, de modo que ao término do primeiro período de rotação, 500 libras foram gastas em forma de trabalho. Essas 500 libras, originalmente parte do capital total adiantado, deixaram de ser capital. Foram gastas no pagamento de salários. Os trabalhadores
as gastam, por sua vez, na compra de seus meios de subsistência, e assim consomem meios de subsistência no valor de 500 libras. Uma massa de mercadoria nesse valor é, portanto, eliminada. O que o trabalhador economiza, por exemplo, como dinheiro, etc., tampouco é capital. Essa massa de mercadorias é consumida de maneira improdutiva para o trabalhador, e a não ser quando tal consumo mantém sua força de trabalho, um instrumento indispensável do capitalista, em condições de operar. Em segundo lugar, porém, para o capitalista, essas 500 libras são convertidas em força de trabalho pelo mesmo valor ou preço. A força de trabalho é produtivamente consumida pelo capitalista no processo de trabalho. Ao fim das 5 semanas, tem-se um produto de valor de 1.000 libras. Metade dessa soma, 500 libras, é o valor reproduzido do capital variável gasto no pagamento da força de trabalho. A outra metade, 500 libras, é mais valor novamente reproduzido. Mas a força de trabalho de 5 semanas, na qual uma parte do capital foi aplicada e assim convertida em capital variável, é igualmente gasta, consumida, ainda que produtivamente. O trabalho realizado ontem não é o mesmo que se realiza hoje. Seu valor somado ao mais valor, por ele gerado, existe agora como valor de uma coisa diferente da força de trabalho em si, isto é, como valor do produto. No entanto, é porque o produto se transforma em dinheiro que a parte do valor desse produto, que equivale ao valor do capital variável adiantado, pode ser novamente convertida em força de trabalho e, assim, voltar a funcionar como capital variável. É irrelevante nesse caso a circunstância de que, com o capital ou valor de capital não só reproduzido, como reconvertido à forma de dinheiro, sejam empregados os mesmos trabalhadores, isto é, os mesmos portadores de força de trabalho. É possível que o capitalista, no segundo período de rotação, empregue novos trabalhadores em vez dos anteriores. Na realidade, portanto, nos 10 períodos de rotação de 5 semanas, despende-se sucessivamente em salários um capital de 5.000 e não de 500 libras de salário, que os trabalhadores gastam, por sua vez, em meios de subsistência, e assim é consumido o capital adiantado de 5.000 libras. Ele deixa de existir, por outro lado, uma força de trabalho no valor de 500 libras, mas de 5.000 libras é sucessivamente incorporada ao processo de produção, e não só reproduz seu próprio valor de 5.000 libras, como produz um mais valor de 5.000 libras, como excedente. O capital variável de 500 libras adiantado no segundo período de rotação não é idêntico ao capital de 500 libras adiantado no período ou no primeiro desses períodos. Este foi consumido, gasto em salários, mas ele é reposto por um novo capital variável de 500 libras que no primeiro período de rotação foi produzido em forma de mercadoria e reconvertido em forma de dinheiro. Esse novo capital monetário de 500 libras é, portanto, a forma de dinheiro da nova massa de mercadorias produzida no primeiro período de rotação. O fato de que uma soma de dinheiro idêntica, 500 libras, encontra-se novamente nas mãos do capitalista, isto é, abstraindo do mais valor, exatamente a mesma quantidade de capital monetário que o capitalista adiantou originalmente, esconde a circunstância de que agora o capitalista opera com um novo capital produzido, quanto aos outros componentes de valor do capital mercadoria que repõem as partes constantes do capital. Seu valor não é produzido de novo, apenas alterou-se a forma em que esse valor existe. Examinemos o terceiro período de rotação. Aqui salta aos olhos que o capital de 500 libras adiantado pela terceira vez não é um capital velho, mas um novo capital produzido, pois é a forma dinheiro da massa de mercadorias produzida no segundo período de rotação, e não no primeiro. Ou seja, é a forma dinheiro da parte dessa massa de mercadorias cujo valor é igual ao valor do capital variável adiantado. A massa de mercadorias produzida no primeiro período de rotação já foi vendida. A parte de seu valor, que é igual à parte variável de valor de capital adiantado, foi convertida na força de trabalho do segundo período de rotação, produzindo uma nova massa de mercadorias, que por sua vez foi vendida, e uma porção do valor desta última constitui, por sua vez, o capital de 500 libras adiantado no terceiro período de rotação. E assim ocorre ao longo de 10 períodos de rotação. Durante esse tempo, novas massas de mercadoria produzidas a cada 5 semanas, cujo valor, na medida em que repõe capital variável, não se limita a reaparecer, como ocorre no caso da parte circulante constante desse capital, mas é o novo valor produzido. São lançadas no mercado para incorporar constantemente nova força de trabalho ao processo de produção. Portanto, o que se obtém mediante as 10 rotações do capital variável adiantado de 500 libras é não que esse capital possa ser consumido 10 vezes
de forma produtiva, ou que um capital variável suficiente para 5 semanas possa ser utilizado durante 50. Pelo contrário, nas 50 semanas são empregadas 10 vezes 500 libras de capital variável, e o capital de 500 libras continua a ser suficiente apenas para 5 semanas, tendo no fim desse período de ser reposto um novo capital produzido de 500 libras. Isso ocorre tanto no caso do capital A como no caso do capital B, mas aqui tem início a diferença. Ao término da primeira etapa de 5 semanas, tanto B como A adiantaram e despenderam um capital variável de 500 libras. O valor de ambos foi convertido em força de trabalho e reposto pela parcela de novo valor do produto criado por essa força de trabalho, valor que é igual ao do capital variável adiantado de 500 libras. Tanto no caso B como no caso a força de trabalho não se repõe por meio de um novo valor do mesmo montante. As 500 libras gastas como capital variável, mas agregam mais valor, e conforme nosso pressuposto, um mais valor de mesma grandeza. Porém, no caso de B, o produto de valor que repõe o capital variável adiantado e a ele agrega um mais valor não assume a forma na qual pode funcionar novamente como capital produtivo ou, dependendo do caso, como capital variável. Em A, ele assume essa forma, e até o fim do ano, B não dispõe do capital variável despendido nas primeiras 5 semanas, e em cada uma das 5 semanas subsequentes, ainda que tenha sido reposto por valor novo produzido, acrescido de um mais valor, na forma que lhe permita funcionar de novo como capital produtivo ou, dependendo do caso, como capital variável. É, na verdade, que seu valor é reposto e, portanto, renovado por um novo valor, mas sua forma de valor, aqui, a forma absoluta de valor, sua forma dinheiro, não é renovada. Para o segundo período de 5 semanas, e assim sucessivamente para cada intervalo de 5 semanas do decorrer do ano, é preciso que se disponha de outra reserva de 500 libras, tal como para o primeiro período, portanto, abstraindo das relações de crédito. É necessário que, no início do ano, disponha-se de uma reserva de 5.000 libras como capital monetário adiantado latente, embora essa soma só seja efetivamente gasta pouco a pouco durante o ano, sendo convertida em força de trabalho. Em A, ao contrário, porque o ciclo, a rotação do capital adiantado foi concluída, a reposição do valor assume já ao término das 5 primeiras semanas a forma sob a qual pode pôr em movimento uma nova força de trabalho para 5 semanas, isto é, assume sua forma de dinheiro original. Tanto em A como em B, no segundo período de 5 semanas, consome-se nova força de trabalho e despende-se um novo capital de 500 libras no pagamento dessa força. Os meios de subsistência dos trabalhadores, meios que foram pagos com as primeiras 500 libras, desapareceram. Em todo caso, o valor correspondente a esses meios desapareceu das mãos do capitalista. Com as segundas 500 libras, compra-se nova força de trabalho, retiram-se do mercado novos meios de subsistência. Em suma, gasta-se um capital novo de 500 libras, não o capital velho. Mas em A, este novo capital de 500 libras é a forma de dinheiro do novo substituto produzido para o valor que deve repor as 500 libras anteriormente gastas. Em B, esse substituto do valor encontra-se sob a forma na qual ele não pode funcionar como capital variável. Ele existe, mas não sob a forma de capital variável. Por isso, para que o processo de produção tenha continuidade nas 5 semanas seguintes, é preciso que o capital adicional de 500 libras esteja disponível e seja adiantado sob a forma de dinheiro aqui indispensável. Desse modo, durante 50 semanas, a mesma quantidade de capital variável é paga por A e por B, e a mesma quantidade de força de trabalho é por ele paga e consumida. Porém, B tem de pagá-la com um capital adiantado igual a seu valor total, igual a 5.000 libras, ao passo que A o paga sucessivamente por meio da forma dinheiro, sempre renovada do valor que a cada 5 semanas é produzido como reposição do capital de 500 libras adiantado, para cada período de 5 semanas. Aqui, portanto, jamais é adiantado um capital maior do que o requerido para 5 semanas, isto é, maior do que o capital de 500 libras adiantado para as primeiras 5 semanas. Essas 500 libras bastam para o ano inteiro. É evidente, pois, que com um grau igual de exploração do trabalho é igual à taxa efetiva de mais-valor. As taxas anuais de A e B têm de ser inversamente proporcionais às grandezas dos capitais monetários variáveis que precisam ser adiantados para pôr em movimento durante o ano a mesma quantidade de força de trabalho. Então, A igual 5.000
de mais-valor dividido por 500 de capital variável igual a 1.000%, e B, 5.000 de mais-valor dividido por 5.000 de capital constante igual a 100%, variável, igual a 100%. Mas 500 de capital variável dividido por 5.000 de capital variável igual a 1/10, que é igual a 100%, dividido por 1.000%. A diferença decorre da distinção dos períodos de rotação, isto é, dos períodos em que o valor que repõe o capital variável empregado em um determinado período pode funcionar de novo como capital, portanto como novo capital. Tanto em B como em A ocorre a mesma reposição de valor para o capital variável empregado durante os mesmos períodos. Ocorre também o mesmo aumento de mais-valor durante os mesmos períodos, mas embora, no caso de B, apareça a cada 5 semanas uma reposição de valor de 500 libras, acrescida de um mais-valor de 500 libras. Essa reposição de valor não constitui capital novo, pois não se encontra na forma dinheiro em A, não só o velho valor de capital substituído por um novo, como também foi restaurado em sua forma dinheiro, sendo reposto assim como um novo capital apto a funcionar. Que a reposição do valor se converta mais cedo ou mais tarde em dinheiro e, por conseguinte, na forma em que o capital variável é alienado ou adiantado, é obviamente uma circunstância absolutamente indiferente para a produção do mais-valor em si mesma. Tal circunstância depende da grandeza do capital variável empregado e do grau de exploração do trabalho, porém modifica a grandeza do capital monetário que tem de ser adiantado para pôr em movimento determinada quantidade de força de trabalho durante o ano, e desse modo determina a taxa anual de mais-valor. Item 3. A rotação do capital variável socialmente considerada. Nota da tradução NIA. O título é um acréscimo de Engels. Observamos a questão por um momento do ponto de vista social. Suponhamos que o trabalhador custe 1 libra por semana e que a jornada de trabalho seja igual a 10 horas. Tendo tanto em A como B, empregam-se durante o ano 100 trabalhadores, a 100 libras por semana. Para 100 trabalhadores equivale a 500 libras por 5 semanas e a 5.000 para 50 semanas. Cada um deles trabalhando 60 horas por semana de 6 dias. Desse modo, 100 trabalhadores realizam 6.000 horas de trabalho semanais e em 50 semanas 300.000 horas. Como essa força de trabalho foi apropriada por A e por B, a sociedade não pode despendê-la para nenhuma outra finalidade. Nesse sentido, portanto, as coisas se apresentam do ponto de vista social da mesma maneira para A e para B. Além disso, tanto em A como em B, cada grupo de 100 trabalhadores recebe um salário anual de 5.000 libras. Os 200 trabalhadores recebem, pois, 10.000 libras e retira da sociedade esse mesmo valor sob a forma de meios de subsistência. Até aqui, do ponto de vista social, as coisas continuam iguais para A e para B. Como, em ambos os casos, o pagamento dos trabalhadores é semanal, eles também retiram semanalmente meios de subsistência da sociedade, em troca dos quais lançam em circulação, nos dois casos, o valor equivalente em dinheiro. Mas aqui começa a diferença. Em primeiro lugar, o dinheiro que o trabalhador lança em circulação no caso A não é apenas como para o trabalhador no caso B. A forma dinheiro para o valor de sua força de trabalho, na realidade meio de pagamento para o trabalho já realizado, ele é calculando-se desse modo o segundo período de rotação após o início do negócio, a forma dinheiro de seu próprio produto de valor, isto é, o preço da força de trabalho acrescido de mais valor. Criado durante o primeiro período de rotação e com o qual se paga trabalho por ele realizado durante o segundo período de rotação. Em B, isso não ocorre. No que diz respeito ao trabalhador, aqui o dinheiro é de fato um meio de pagamento para o trabalho que ele já realizou, mas esse trabalho realizado não é pago com seu próprio produto de valor transformado em dinheiro, com a forma dinheiro do valor que ele mesmo produziu. Isto só pode ocorrer a partir do segundo ano, quando o trabalhador, no caso B, é pago com seu produto de valor transformado em dinheiro no ano anterior. Quanto mais curto o período de rotação do capital, quanto mais curtos são os intervalos em que se renovam seus prazos de reprodução durante o ano, tanto mais rapidamente sua parte variável inicialmente adiantada pelo capitalista em forma dinheiro converte-se em forma dinheiro do produtor ou do produto de valor, que além disso inclui mais valor, criado pelo trabalhador para a reposição desse capital variável. Tanto mais curto, portanto, o tempo para o qual o capitalista tem de adiantar dinheiro do seu próprio fundo. E tanto menor, em proporção à escala de produção,
o capital que ele adianta em geral e tanto maior comparativamente a massa de mais-valor que ele extrai durante o ano com uma dada taxa de mais-valor, porque tanto mais frequentemente poderá comprar o trabalhador com a forma dinheiro do produto de valor criado pelo próprio trabalhador e assim pôr em movimento seu trabalho com tanto maior frequência. Com uma dada escala de produção, a grandeza absoluta do capital monetário variável, adiantado, como do capital circulante em geral, decresce na mesma proporção do decréscimo do período de rotação, ao mesmo tempo que aumenta a taxa anual de mais-valor. Com dada a grandeza do capital adiantado, aumenta a escala de produção e, por conseguinte, estando dada a taxa do mais-valor, verifica-se uma ampliação da massa absoluta do mais-valor produzido num período de rotação, acompanhado de um acrescimento ou de um crescimento da taxa anual do mais-valor, ocasionado pela redução dos períodos de reprodução. Da investigação procedente resulta, em geral, que, conforme as diversas grandezas do período de rotação, é necessário adiantar capitais monetários de volume muito distintos para pôr em movimento a mesma massa de capital circulante produtivo e a mesma massa de trabalho com o mesmo grau de exploração deste último. Em segundo lugar, e isso está ligado à primeira diferença. Tanto em A como em B, o trabalhador paga seus meios de subsistência com o capital variável que em suas mãos converteu-se em meio de circulação. Por exemplo, ele não só retira trigo do mercado, como o repõe com um equivalente em dinheiro. Mas, como o dinheiro com o qual o trabalhador, no caso B, paga seus meios de subsistência e os retira do mercado, não é a forma dinheiro de que o produto de valor que ele lança no mercado durante o ano, como ocorre com o trabalhador no caso A. O primeiro trabalhador fornece de certo dinheiro ao vendedor de suas mercadorias, porém não uma mercadoria, seja ela meio de produção ou de subsistência, que o vendedor poderia adquirir com o dinheiro assim obtido. Como ocorre ao contrário no caso A. Do mercado são retirados, por conseguinte, força de trabalho e meios de subsistência para esta última, capital fixo sob a forma dos meios de trabalho e materiais de produção empregados em B. E para repor tudo isso, um equivalente em dinheiro é lançado no mercado, mas durante o ano, nenhum produto é lançado no mercado para repor os elementos materiais do capital produtivo que dele foram retirados. Se pensarmos numa sociedade não capitalista, mas comunista, em primeiro lugar, desaparece completamente o capital monetário e assim também os disfarces das transações que se realizam por meio desse capital. A questão se reduz simplesmente ao fato de que essa sociedade deve calcular antecipadamente a quantidade de trabalho, os meios de produção e os meios de subsistência que ela pode empregar sem quaisquer prejuízos em ramos da indústria que, por exemplo, a construção de ferrovias, por um período prolongado de 1 ano ou mais, não fornecem nem meios de produção, nem meios de subsistência, nem qualquer efeito útil, mas retiram trabalho, meios de produção e meios de subsistência da produção total anual. Na sociedade capitalista, ao contrário, no qual o entendimento social se afirma apenas e invariavelmente post festum, grandes perturbações podem e têm de ocorrer constantemente. Por um lado, uma pressão sobre o mercado monetário, ao mesmo tempo que, inversamente, a facilidade proporcionada por este último provoca o surgimento de um grande número de tais empresas, ou seja, precisamente as circunstâncias que mais tarde pressionarão o mercado monetário. Tal mercado é pressionado porque aqui se faz necessário o adiantamento constante do capital monetário em grande escala e durante longos períodos. Aqui desconsideramos inteiramente o fato de que os industriais e comerciantes aplicam em especulações ferroviárias, etc., o capital monetário requerido para o fundo ou para o funcionamento de seus negócios e os repõem mediante empréstimos no mercado monetário. Por outro lado, ocorre uma pressão sobre o capital produtivo disponível da sociedade. Como elemento do capital produtivo, são constantemente retirados do mercado e apenas um equivalente em dinheiro é lançado no mercado em seu lugar. Aumenta a demanda solvente sem fornecer por si mesma qualquer elemento de oferta. Por conseguinte, aumenta os preços tanto dos meios de vida quanto dos materiais de produção. A isso se agrega o fato de que durante esse tempo especula-se regularmente e opera-se uma grande transferência de capital. Um bando de especuladores, empreiteiros, engenheiros, advogados, etc. enriquece, provocando uma forte demanda de consumo no mercado. Além disso, os salários aumentam quanto os meios alimentares aumentam. Quanto aos meios alimentares, isso fornece um estímulo à agricultura, mas como esses meios
alimentares não podem ser aumentados subitamente no curso do ano, cresce sua importação, assim como, em geral, a importação de meios de alimentos exóticos, café, açúcar, vinho, entre outros, e de objetos de luxo. Isso provoca a importação excessiva e a especulação desse ramo de negócio. Por outro lado, nos ramos da indústria em que a produção pode ser rapidamente incrementada, mais propriamente a manufatura, a manifestação, a mineração, etc., o aumento dos preços provoca uma expansão repentina. Logo em seguida, o colapso. O mesmo efeito se produz sobre o mercado de trabalho a fim de atrair para os novos ramos de negócio grande massa de superpopulação relativa latente, inclusive de trabalhadores ocupados. Em geral, tais empresas em grande escala, como ferrovias, retiram do mercado de trabalho determinada quantidade de força de trabalho que só pode proceder de certos ramos, como a agricultura, etc., dos quais se empregam apenas indivíduos de grande vigor. Isso continua a ocorrer mesmo depois de novas empresas terem se convertido em ramos permanentes da indústria, e assim já esteja formada a classe trabalhadora nômade por elas requeridas, como por exemplo nos casos em que a construção de ferrovias é realizada temporariamente numa escala acima da média. Uma parte do exército operário de reserva, que pressionava os preços para baixo, é absorvida. Os salários sobem, em geral, mesmo nas áreas dos mercados de trabalho que, até então, apresentam um bom nível de ocupação. Isso dura até que um inevitável colapso volta a liberar o exército de operários de reserva e os salários são novamente pressionados para baixo até atingir seu patamar mínimo. Na medida em que a duração maior ou menor do período de rotação depende do período de trabalho em sentido estrito, isto é, do período necessário para que o produto esteja pronto para ser colocado no mercado, ela repousa sobre as condições materiais da produção dadas em cada caso nos diversos investimentos de capital, condições que, na agricultura, possuem mais o caráter de condições naturais da produção e que na manufatura e na maior parte da indústria extrativa variam com o desenvolvimento social do próprio processo de produção. Na medida em que a duração do período de trabalho repousa sobre a grandeza dos fornecimentos do volume quantitativo em que o produto é regularmente lançado como mercadoria no mercado, isso possui um caráter convencional, mas a própria convenção tem como base material a escala da produção e, por conseguinte, só é acidental se considerada individualmente. Por último, na medida em que a duração do período de rotação depende da duração do período de circulação, este é certamente condicionado, em parte, pela variação constante nas conjunturas do mercado, pela maior ou menor facilidade de vender e pela necessidade daí derivada de lançar parcialmente o produto no mercado mais próximo ou mais distante. Abstraindo do volume de demanda em geral, o movimento dos preços desempenha aqui um papel central, pois, quando os preços estão em queda, as vendas são intencionalmente restringidas ao mesmo tempo que a produção segue seu curso normal. No caso da elevação dos preços, ao contrário, a produção e as vendas se dão a passo igual, ou os produtos podem ser vendidos antecipadamente. No entanto, deve-se considerar como verdadeira base material a distância efetiva que separa o local de produção do mercado de escoamento dos produtos. Nota 32 se refere à pressão dos preços para baixo para atingir seu patamar mínimo. No manuscrito, encontra-se aqui a seguinte notação para o desenvolvimento posterior: contradição no modo de produção capitalista. Os trabalhadores, como compradores de mercadorias, são importantes para o mercado, mas como vendedores de sua mercadoria, a força de trabalho, a sociedade capitalista tem a tendência de reduzi-los ao mínimo preço. Contradição adicional. As épocas em que a produção capitalista desenvolve todas as suas potencialidades mostram-se regularmente como épocas de superprodução, porquanto as potências produtivas jamais podem ser empregadas a ponto de, com isso, um valor maior poder não só ser produzido como realizado, mas a venda das mercadorias, a realização do capital mercadoria e assim também a do mais valor está limitada não pelas necessidades de consumo da sociedade em geral, mas pelas necessidades de consumo de uma sociedade cuja grande maioria é sempre pobre e tem de permanecer pobre. Isso pertence, no entanto, à seção seguinte, segundo Frederick Engels. Por exemplo, tecidos de algodão ou fios ingleses são vendidos para a Índia. O exportador paga ao fabricante algodoeiro inglês. O exportador só o faz de bom grado quando é boa a situação do mercado
monetário. Mas assim que o próprio fabricante repõe seu capital monetário por meio de operações de crédito, as coisas já não se mostram tão boas. Mais tarde, o exportador vende seus produtos de algodão no mercado indiano, de onde lhe é reemitido o capital por ele adiantado. Até esse refluxo, as coisas ocorrem exatamente como no caso em que a duração do período de trabalho requeria o adiantamento de novo capital monetário para que o processo de produção seguisse seu curso numa dada escala. O capital monetário com que o fabricante paga a seus trabalhadores e assim renova os demais elementos de seu capital circulante não é a forma de dinheiro do fio que é por ele produzido. Esse só pode ser o caso quando o valor desse fio reflui à Inglaterra, em dinheiro o produto. Ele é, como antes, capital monetário adicional. A diferença está apenas no fato de que quem o adianta é não o fabricante, mas o comerciante, que por sua vez eventualmente o obteve por meio de operações de crédito. Do mesmo modo, antes que esse dinheiro seja lançado no mercado ou simultaneamente com ele, nenhum produto adicional foi lançado no mercado inglês que possa ser comprado com esse dinheiro e entrar na esfera do consumo produtivo individual. Caso se estenda por um longo período e em grande escala, essa situação trará as mesmas consequências anteriormente produzidas pelo próprio período de trabalho prolongado. Ora, é possível que mesmo na Índia o fio seja novamente vendido a crédito. Com esse crédito, compra-se produtos nesse país que são enviados à Inglaterra como retorno pelo fio vendido ou se remite uma letra de câmbio pela importação. Se essa situação se prolonga, o resultado é uma pressão sobre o mercado monetário indiano, cujo efeito reverso sobre a Inglaterra pode ocasionar uma crise na Inglaterra. Por sua vez, a crise, mesmo que vinculada à exportação de materiais preciosos para a Índia, ou de metais preciosos para a Índia, provoca neste último país uma nova crise em consequência da falência de firmas inglesas e suas filiais indianas, às quais os bancos indianos concederam créditos. Assim, instala-se uma crise simultânea tanto no mercado cuja balança comercial é desfavorável, como naquele cuja balança é favorável. Este fenômeno pode ser ainda mais complicado. Por exemplo, a Inglaterra enviou lingotes de prata à Índia, mas como os credores ingleses da Índia cobram agora a quitação dos empréstimos, em breve a Índia terá de reenviar seus lingotes de prata à Inglaterra. É possível que no comércio com a Índia a exportação e a importação se compensem mais ou menos ainda que nos diz respeito a seu volume. A última, com exceção de circunstâncias especiais como o encarecimento do algodão, etc., seja determinada e estimulada pela primeira. A balança comercial entre Inglaterra e Índia pode parecer equilibrada ao registrar apenas leves oscilações favoráveis a um lado ou outro. Mas tão logo a crise se deflagra na Inglaterra, revela-se que a mercadoria de algodão que não foi vendida, permanece armazenada na Índia. Não se transformaram, portanto, em capital mercadoria, em capital monetário, o que significa uma superprodução nesse lado. E que, por outro lado, na Inglaterra não só existem estoques não vendidos de produtos indianos, como uma grande parte dos estoques vendidos e consumidos ainda não foi pago em absoluto. Por conseguinte, o que aparece como crise no mercado monetário expressa, na realidade, anomalias nos próprios processos de produção e de reprodução. Em terceiro lugar, quanto ao próprio capital circulante empregado, tanto variável como constante, a duração do período de rotação, na medida em que resulta da duração do período de trabalho, provoca a seguinte diferença. Havendo várias rotações durante o ano, um elemento do capital circulante constante ou variável pode ser fornecido pelo seu próprio produto, como ocorre, por exemplo, na produção de carvão, na confecção de roupas, etc. No outro caso, isso não ocorre, ao menos não durante o ano em curso.